ela é muito agarrada comigo. Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Se você está todo, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Alô Rio de Janeiro, Fernando alô Brasil, Fernando Sérgio. alô mundo inteiro. Fernando Sérgio. Ô minha gente querida, com que prazer estamos aqui juntinho de vocês mais uma vez para a apresentação do nosso programa. Bom dia mesmo. A gente fica muito feliz, porque sabe o prestígio que vocês nos dão, a capacidade que vocês têm de todo dia, né? Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Todo dia vocês, o que fazem, né? Vocês ligam aí um pouco antes. Ontem, antes do início do programa, já tinha uma quantidade enorme de pessoas ligadas. Então a gente tem mais é que agradecer muito, né? De respeitar muito essa audiência, né? Ontem até um dos participantes, o nosso querido Dr. Baltazar Salgado, disse o seguinte, que o maior respeito é para com o nosso público. E é isso mesmo, né? Bom dia para o Fábio Bito, um excelente final de semana também. O Marco Silva cumprimentando, o Fernando, Samira e amigos, né? Eu estou aqui já, daqui a pouco ele vai falar comigo, com o Dr. Hernando Sampaio, um dos grandes oncologistas do Brasil, médico extraordinário, nosso amigo há mais de 30 anos, né? E ele vai contar umas histórias aí interessantes. Eu soube através dele que tem, agora vai ter um congraçamento de médicos que são formados há mais de 40 anos lá em Maceió, terra dele, embora ele esteja radicado aqui no Rio de Janeiro há muitos e muitos anos, né? Então o Marco Silva dizendo, estamos chegando, é isso mesmo, ele vai vir com a família aqui para João Pessoa, ele mora no Texas, nos Estados Unidos, né? E resultado, ele vai vir e especialmente virá no dia 20, vai ser no Caçador, viu, Marco Silva? Vai ser no Caçador, onde nós estaremos lá recebendo esse nosso querido amigo lá dos Estados Unidos. Bom dia para Simone Tavares também, não é? E ocorre o seguinte, eu prometi e vou fazer a cada programa do dia de hoje, eu contei até uma história, vários ouvintes estão me cobrando com a história da palavra amiga, né? Fernando, por que você não faz mais a palavra amiga? Não é porque o tempo é relativamente curto com relação ao programa de rádio. A palavra amiga era aquele momento em que a gente tinha no programa de rádio que deu origem a esse livro, Vida e Sucesso, de minha autoria, uma visão espiritualista e ecumênica do nosso tempo. O que era a palavra amiga? A pessoa ouve o rádio, a pessoa acha que a gente pode eventualmente, tem autoridade eventualmente para opinar na vida de alguém, e acontece então que ela escreve, muitas vezes até com um pseudônimo, né? E dizendo, eu estou com um problema, eu estou desanimado, eu estou isso, eu estou aquilo, pedindo opinião. E a gente dá opinião. Opinião não quer dizer que seja conselho, não quer dizer que a pessoa deva seguir, não quer dizer que a gente acerte. Mas é, no meu entendimento, uma vertente para que a pessoa possa efetivamente resolver a sua vida. Por quê? Porque se não gostar da opinião dada, ela descarta e vai procurar outras opiniões. Muito bem, ao longo desses muitos anos de rádio, eu tive mais de 30 mil cartas de pessoas, na época eram cartas, muito posteriormente, a época da Rádio Tupi, eram e-mails, então eu tive mais de 30 mil pessoas que pediram opiniões das mais diversas.
Um dia o meu editor chegou e falou: Fernando, eu já tinha lançado o primeiro livro, que era 50 anos de comunicação. Então o meu editor chegou, o José, falou: Fernando, por que você não faz um compilado dessas opiniões? Falei: tá bom. Então eu fiz o compilado, vende até hoje. Esse livro está à venda no Mercado Livre, está à venda nas lojas americanas, está à venda no Ponto Frio, está à venda em várias lojas do Brasil. Mas o mais importante hoje, não adianta você ir na loja física. Pode ser que na loja física você encontre esse livro, mas o mais normal é você encontrar através da internet. Samira, bota esse cachorrinho de castigo aí, porque senão não vai me atrapalhar aqui. Ele é o todinho, é uma beleza, mas é que quando ele quer brincar, ele adora o Dr. Hernani. Quando ele quer brincar, aí ele fica latindo. Castigo não é nada demais, não. A gente deixa ele um pouquinho ali trancado na porta, ele vai ficar meio zangadinho, daqui a pouco ele volta mansinho. O Roberto Carlos Oliveira dos Santos: mal quitamos o cartão com a compra da água mineral, agora com álcool gel. Socorro, é verdade. Que absurdo, né? O Marco até comentando a carta de ontem e tal. Muito bem, então este livro que eu já mostrei para vocês, aqui está ao contrário por causa da câmera, vou mostrar mais uma vez. Esse livro está à venda hoje por R$ 21,90 em duas prestações, ou seja, através do cartão de crédito ou cartão de débito, não, cartão de crédito em duas vezes, no Mercado Livre. Muito bem, então nós selecionamos, nós temos aqui um número X, que eu não me lembro bem qual é, porque já tem algum tempo para a primeira edição, e acontece o seguinte: a de hoje, eu vou a pedidos, eu vou comentar sempre a respeito desse livro. Então eu tenho a segunda página. Eu queria registrar que o prefácio desse livro foi escrito pelo Gerson Simões Monteiro, presidente na época da Rádio Rio de Janeiro, meu querido amigo, meu incentivador, até meu padrinho na escrita, porque foi ele que conseguiu. Eu não paguei para fazer livro, não. Eu fui contratado para fazer livro, e foi através da apresentação do Gerson, que hoje está na pátria espiritual, hoje está com Deus, mas a gente é muito agradecido. Muito bem, então a pergunta de hoje, aí eu preservei os nomes das pessoas, não é? Eu botava o fato, mas eu preservei porque eu não podia ir para cada um e dizer: olha, eu posso botar a tua carta, será que o nome era verdadeiro? Não sei. Esse foi muito interessante, que ele botou assim: o medo. Ele botou: Fernando, tenho inteligência, sou estudioso, mas sou tímido e tenho medo, muito medo de me lançar no mercado de trabalho. Você não teve medo quando começou? E eu respondi da seguinte maneira: querido, medo é um sentimento inerente ao ser humano. Todos o temos, em maior ou menor escala. No entanto, quando jovem, eu dizia que não tinha medo, mas sim receio. Pura bravata. Afinal, receio e medo são palavras que significam a mesma coisa. Então, amigo, o segredo é conviver com o medo e entendê-lo como um mecanismo que nos deixa sempre em estado de alerta, mas o importante é jamais nos deixarmos dominar por ele. O medo faz com que você avalie os riscos e se proteja deles. Muito bem, neste sentido, o medo é importante. No entanto, o oposto do medo é a coragem, e dela necessitamos para ultrapassar todo e qualquer obstáculo. Portanto, amigo, respondendo a sua pergunta, claro, sempre tive medo, mas jamais me deixei ser dominado pelo medo. Para dominar o medo, primeiro temos de ter fé em Deus e depois fé em nós mesmos. Não se deixe dominar pelo medo de se lançar no mercado de trabalho ou de qualquer outra coisa. Não, prepare-se. Diga repetidas vezes, enquanto respira profunda e lentamente: o meu preparo é a minha fé, são maiores do que o medo que estou sentindo. Você verá que a ansiedade gerada pelo medo há de se dissipar. Afinal, como lhe disse, o medo é apenas um alerta para que saibamos controlá-lo e para que, avaliando os riscos, saibamos ultrapassar nossos obstáculos com segurança. E aí, no livro, eu sempre botei no início do capítulo uma mensagem, seja de uma pessoa famosa, de uma pessoa que teria que ter um mínimo de sabedoria.
No dia de hoje, eu deixei nessa específica carta uma mensagem do mestre que eu conheci, do professor Darcy Ribeiro, antropólogo, escritor e político brasileiro. E ele dizia, e ainda é muito atual essa frase: eduque a criança de hoje para não ter de prender o homem de amanhã. Muito bem, vamos então à oração, depois a mensagem dos nossos queridos amigos que nos prestigiam, e depois a gente vai falar agora com o nosso querido doutor Hernani, né? Já estou aqui prontinho para a oração. Meus amigos, hoje a internet está um pouquinho lenta, aproveito para falar do Gerson Gomes, saudades do Gerson Monteiro. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Amém. Muito bem, então um abraço a todos vocês. Minha gente, vamos lá. Nosso convidado do dia de hoje é o doutor Hernani Sampaio. Vou passar aqui a câmera para a Samira. Bom dia, Samira. Bom dia, Fernando. Muito bem, vou ficar aqui. Você viu como é que o Todinho está bonitinho, né? Está tranquilo, né? Porque já sabe, né? Tem hora que eu olho para ele, tudo é questão de ensinamento, né, doutor Hernani? Aí se eu falo a palavra castigo, ele fica preocupado, porque aí ele vai ficar 5 minutinhos lá no quarto de porta fechada, vai reclamar, mas depois ele volta mansinho. Doutor Hernani Sampaio, prazer muito grande recebê-lo aqui mais uma vez. O prazer é todo meu, sempre é uma honra. A honra é nossa, imagine. Voltar aqui ao seu programa, né, conversar com os nossos ouvintes, né? Que maravilha. Então, sempre é um prazer muito grande. Prazer todo nosso. E o doutor Hernani, posso mostrar aqui, doutor? Pode, né? Doutor Hernani teve a gentileza de trazer um jornalzinho que foi de minha propriedade. A gente fez esse jornal, se não me falha a memória, durante 4 anos, né, Sara? 4 anos. Era o Rio Top News, né? Você sabe que nós temos a coleção desse jornal, mas a gente não sabe onde botou, porque a gente tem aqui o segundo andar
Deve estar em alguma... Tá no armário, tem Está que no ser no armário? armário. Está no armário. Mas ele trouxe aqui, olha só, aqui na época Tupi lidera o hip hop em vários horários, vários companheiros da Tupi. Aqui a Cidinha novinha, Pedro Augusto novinho, o Clóvis Monteiro novinho. Aqui também Tem o Penido também. Penido, olha o Penido aqui, gente. Dá para ver aí, sabe? Dá. Tá vendo aí? Olha só, deixa pertinho, faz aí, ó. É muito interessante É, o Penido. para O lembrar. telefone. Né, o telefone. Esse jornal, ele Você vê nessa circulava... época aí, É. nem existia telefone celular. Não. E você vê que ele tá na mão aí, o que era o top da moda, É. que era um telefone sem fio. Sem né? fio, telefone sem fio, exatamente. Era muito usado também pela polícia, né? O telefone. E aí me surpreende, porque tem aqui a coluna, né? Várias colunas, vamos ver se eu acho. E na próxima. Na próxima. Tem uma mulher bonita aqui, eu já tinha Essa bom gosto é nessa época. Saraíba. Olha, Aqui, saiu. Olha só. Na coluna que eu escrevia, Fernando Sérgio, né? Aqui. Tá aqui essa figura querida, aqui o Dr. Hernando Sampaio. E nessa de cá, Samir, aqui, o Dr. Hernando, mais uma vez, Dr. Hernando Sampaio aqui. Eu devo ter mencionado o trabalho bonito que ele fazia no INCA. E aqui tem o Wilton Franco, falecido Wilton Franco, e o Herpe Gomes, que é admirador do Dr. Hernando também, participando nessa foto que está quase meio escondida, na época que eu ainda estava, numa foto antiga, que eu estava na Rádio Tamoio. Então esse jornal, ele circulou, eu tive esse jornal graças a duas pessoas, quer dizer, teve mais, eu tinha muita publicidade na época e tal, mas a base mesmo, era as Sendas, com o nosso saudoso doutor Arthur Sendas, né, por quem eu tinha uma grande amizade, um grande respeito, e também o Marcelo Campos, que era o reitor da Universidade Estácio de Sá, né? Então o Marcelo Campos foi meu amigo de muito... meu amigo, parece que hoje ele é diretor... Como é que chama o hotel mesmo? Que a única coisa que ficou com a família no show, o Le Canton, porque depois a Estácio ia ser vendida e tal. E o jornal acabou quando acabaram os patrocínios. Por quê? Porque as duas âncoras eram Sendas, de um lado, que é uma página de jornal, e do outro lado a Universidade Estácio de Sá. E acontece que a cena, um dia o doutor Arthur me chamou lá em São João de Meriti, e disse assim: Fernando, olha, eu não vou poder continuar a patrocinar porque eu estou vendendo as Sendas para o Pão de Açúcar. Não, tudo bem, vai fazer o quê, né? Vida que segue. E para quase que 2, 3 meses depois, é a história da vida, o comércio, assim como o ser humano, ele é finito, né? Do ponto de vista físico, né? Do ponto de vista espírito não, mas do ponto de vista físico sim. E aí, 3 meses depois, a Estácio me chamou também, disse: olha, nós estamos vendendo a universidade para, acho que, Universidades Unidas, dos Estados Unidos, papapá. E aí, em função disso, no outro mês deu um prejuízo de R$100. Eu falei: não posso continuar, não posso ter prejuízo. Mas foi uma época muito gratificante. De 96 a 2000. Samira editava o jornal, né? Foi muito... Como é que é? De 96 a 2000. De 96 a 2000, quase 5 anos. E a Tupi me ajudou muito também, porque era o nosso querido Alfredo Raimundo, que eu tenho um carinho muito grande por Tem ele. até uma foto dele aí, você viu? Tem foto dentro do sol. Se tiver, você pode mostrar para mim? Porque é uma gentileza muito grande, a gente tem que aproveitar. Porque se não pegar a coleção, você imagina a coleção de 6 anos, até achar... Aqui, ó, Alfredo Raimundo, um dos maiores diretores do rádio brasileiro, que até hoje a gente se sente muito honrado de ter trabalhado. Está aqui o Apolinho também, o Luiz de França. Nossa, mãe, que coisa boa. Mas, meu caríssimo doutor Hernando Sampaio, eu queria que um amigo, antes de entrar num assunto que é meio chato, essa coisa do coronavírus, eu queria que o amigo dissesse o que vai acontecer em Maceió, que o amigo vai fazer uma palestra lá, e vai encontrar com vários médicos. Como é que vai ser isso? É porque, na realidade, eu acho que eu, em outra encarnação, fui um museólogo, Que bacana. ou fui um grande pesquisador, que eu Sim. tenho esse hábito de guardar as coisas Sim. antigas, né? Eu gosto muito Sim. de valorizar os amigos de muitos e muitos anos, né? Claro. Esse jornalzinho que nós vimos agora aí é uma prova
do que aqui. O carinho, né? O que nós falamos sempre É. aqui, que nós nos conhecemos há mais de 30 anos, Exatamente. 35 anos. Então, quando a gente acha um jornal desse, é uma prova. É uma prova. Uma prova de que, na E quando realidade, guarda, né? nós não falamos da boca para fora. Na verdade, a gente verdade. comprovou essa verdade há muitos e muitos anos. Então, eu sempre tive o hábito de guardar todas as coisas. Tanto que, quando eu fiz agora a reunião de 45 anos da minha turma do INCA, Olha, eu era uma das poucas pessoas que tinha aquelas fotografias antigas. Né? todas, né? Então, para você ter ideia, o próprio INCA tem o seu site e muitas fotos do site do INCA eram minhas, que eu doei. Olha só. Isso porque quando eu fui médico residente lá em 1975, eu tinha o hábito de ficar pesquisando os lixos de jornais e revistas que eram jogados fora. Então, em uma dessas latas de lixo, eu consegui descobrir as fotos, todas as fotos de quando o INCA estava sendo construído, ou quando estava sendo planejado. Então, lá Você se lembra bem disso? eu tenho também? essas fotos todas, desde 1932 a 37, quando foi inaugurado propriamente dito, né? Até hoje. A mesma coisa acontece lá em Maceió. Então, Maceió, por exemplo, a minha faculdade, que é a Escola de Ciências Médicas de Alagoas, hoje chama-se CISAL, eu também vou agora fazer uma reunião com a turma, e graças à internet, graças ao telefone, graças a uma porção de outros contatos com as sociedades médicas, com os conselhos regionais de medicina, da minha turma, que eram cerca de 90 pessoas, eu consegui localizar 64 pessoas, o que é um grande feito, né? Porque ninguém consegue localizar tantas pessoas assim. E como também eu descobri que 20 colegas nossos já desencarnaram, né? E só deixei de encontrar 6 colegas. Infelizmente, não teve como achar. Então, o que acontece? Nós vamos fazer essa reunião, vai ser agora em março, lá em Maceió. Vai ser em algum hotel, alguma coisa? Não, vai ser na própria faculdade. Na própria faculdade. Na própria faculdade, Um CISAL, que é a Universidade de Ciência e da Saúde de Alagoas. Sim. Então, o próprio reitor, eu fui a Maceió em outubro conversar com ele, que é o professor Henrique Costa, e a sua vice-reitora, que é a Ilka Soares. Sim. Então, eles ficaram super contentes com a minha ida, né? Eles ficaram super contentes com todas as fotografias antigas, né? Até o diário oficial da criação da escola, que a escola não tinha, eu cedi. E, em suma, nós vamos fazer essa reunião na própria universidade, né? Onde nós vamos juntar colegas que já não se veem há 45 anos. Vou mostrar aquelas fotografias da época, vou mostrar o nosso convite, que foi feito em madeira, né? da época também. Enfim, uma porção de fotografia, fatos, documentos, e que se não fosse essa minha maneira de guardar coisas antigas, nós não faríamos essa reunião com tanto brilho, né? Então eu vou fazer essa apresentação, depois nós vamos ter um jantar dançante, né? Onde vai ter... Tem espaço lá para isso? Não, isso já vai ser numa casa de festa. Pode falar o nome da casa se quiser, dar um abraço lá para Maceió. Porque vai ser quem está organizando, são dois colegas, a Sueli e a Flávia. Sim. Mas a casa é uma das boas casas de Maceió, que chama-se Le Jardin. Le Jardin, olha, então, o jardim. E tanto que lá o pessoal contratou uma banda, um conjunto musical que vai ficar tocando aquelas músicas, né, daquela década de 70, 80, 70, que nós chamamos de 74, né? Então vai ser muito interessante. E para você ver como as coisas, né, coincidem. Ontem eu localizei esse jornal por acaso, né, que estava nas minhas coisas, e uma semana atrás eu localizei um jornalzinho, que a última reunião que nós fizemos da turma foi em 1999, ou seja, há 21 anos. 21 né? anos. Então, há 20 anos atrás, o Conselho Regional de Medicina de Alagoas e o Hospital do SESI, através do Serviço de Oncologia, fez uma reportagem comigo. Fez uma reportagem, mostrou a fotografia na hora que eu estou fazendo a explanação, né? Com a presença de todos os professores da minha época, né? E para minha felicidade, embaixo da minha fotografia tem uma outra fotografia que fala do Dr. Henrique Costa, que é o atual reitor, mostrando que ele estava concluindo o seu mestrado aqui em Minas Gerais. Olha só. Aí para você ver, uma pessoa que eu conheci agora em outubro,
E no jornalzinho nós estamos Você juntos. tinha a referência juntos. Já estamos juntos. Nada Onde por aparece acaso. minha fotografia em cima e a fotografia dele embaixo. Então eu mandei para ele, ele ficou super feliz, etc, etc. Então isso, nós vamos fazer essa reunião. O reitor, a reitoria como um todo, né, abriram as portas para mim lá na escola, né? Então vai ser um grande evento que a gente consegue, exatamente porque a gente começa a mostrar o respeito ao passado, né? É verdade. Então o Brasil nós não temos esse hábito temos de que passar respeitar as pessoas, mas eu É. sempre tive isso. Tanto que sempre que eu faço uma reunião desse, eu procuro homenagear todas as pessoas da época, principalmente os mais antigos, os mais velhos, né? Então naquela época, em 99, eu juntei todos os professores da época, né? Agora eu vou juntar também, agora, embora só tenhamos mais um ou dois, que ainda estão aqui entre nós, mas sempre é uma coisa muito boa você reconhecer, demonstrar sua gratidão e seu respeito pelas pessoas antigas. Porque infelizmente no Brasil nós não temos isso. No Brasil as pessoas passam da certa idade, elas não são valorizadas. Como verdade. na realidade, na minha visão, quanto mais idosa a pessoa é, mais importante é para um determinado segmento. É como na família. Na família não há coisa mais importante do que os mais antigos, né? Por exemplo, o bisavô, a bisavó, os avós, né? Claro. E você vê que as famílias que são bem estruturadas, Valorizam. elas valorizam as pessoas mais antigas. É verdade. Então Que eu sempre tive esse hábito. Que maravilha. Eu tenho algumas mensagens a dar aqui. O primeiro para o Carlos Ferreira, lá de Juiz de Fora, com quem eu falei longamente ontem através do Zap, né? Um amor de pessoa, e um cara batalhando exatamente dentro desse ponto de vista, a memória do rádio de Juiz de Fora. Né? Ele sabe do Luiz Penido, por exemplo, que é nascido lá, ele sabe do avô do Luiz Penido, que dá nome a uma praça da estação, e ele faz um trabalho muito bonito, e ele está resgatando o trabalho do meu falecido irmão, o Antônio Célio Pinto, que foi um grande repórter mineiro, né? E mais tarde empresário e tal. Então um abraço para ele. Coincidentemente, outro Ferreira, que também está muito preocupado com a memória, faz um trabalho lindo em Goiânia, é o Paulo Francisco Ferreira. Ele é narrador esportivo, é um narrador tipo assim, a qualidade do Luiz Penido, né? Narra todos os jogos de lá, e ele tem um trabalho, tem como é que chama a página dele na internet, é Show do Rádio. Ele uma vez até mandou uma camisa, se eu resgatá-la vou usar aqui. Então, Paulo Francisco Ferreira, muito obrigado pela lembrança, um grande abraço. Eu queria dizer o seguinte, Samira, vê o que nós temos ali, por favor, que aqui não dá para enxergar. Marco Silva. Marco Silva participando. Disse que está chegando. Hã? Ele está chegando e vai comprar ou pegar uma revista onde você é um galã de fotonovela. Que isso? Ah, é? É, Será falou. que ele achou o sétimo céu? Ah, é. Por favor, beijo a você. É. Muito bem. Agora acontece o seguinte, o resultado, eu teria que falar das espadas katana. Espadaskatana.com.br são autênticas espadas japonesas de samurai e, na verdade, é uma lembrança da arte samurai. São espadas importadas do Oriente, em aço damasco, da melhor qualidade, e você pode encomendá-las com corte ou sem corte. Mas veja, não é para usar, pelo amor de Deus. Nós tivemos aqui, né, o doutor Renan até comentou, o monge, né, quando desembanhou a espada, a sua filha falou, papai, que risco que vocês correram, né? Se ele fosse um louco aí, fatiava todo mundo, né? Mas, na realidade, qual é o objetivo da espada? É do enfeite, é da decoração e essa coisa da lembrança de toda uma época que a gente, obviamente, não quer que volte, né? Então você encontra essa espada através da espadaskatana.com.br, é o site, você abre lá e você escolhe, você vê que coisa extraordinária, ela vai em qualquer parte do Brasil, diretamente do Oriente. Se você morar fora do país, shotokan.com, ok? Outra coisa que eu quero dizer, e vamos entrar agora nessa história toda, que está todo mundo muito preocupado com o coronavírus, com o doutor Hernani, essa presença tão importante para nós, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu conheci uma casa a convite do Dr. Aibider, Dr. Luiz Aibider, conheci o senhor Vitório, que é um dos diretores da casa, e essa casa é, na verdade, uma inspiração de um padre da igreja de Santo Afonso, né, aqui na Tijuca. Eu sou espírita, mas sou ecumênico, né?
E toda obra meritória merece ajuda. Já fiz isso em alguns momentos para outras situações até de outras religiões, da Legião da Boa Vontade, também a Ramatiz, né? Enfim. Muito bem. E aí eu fui conhecer a casa, fiquei impressionado. Nós temos lá, nós que eu digo, porque eu estou engajado em ajudar, né? 64 jovens entre 7 a 19 anos, todos eles autistas, ou autista ou com a síndrome de Down, ou as duas coisas juntas. Muito bem. E eu conheci os meninos, para minha surpresa, um deles veio aqui, conheço o senhor é do rádio, o senhor Fernando. Fernando o quê? Eu falei, Fernando Sérgio, e foi assim, na frente dos diretores lá. Enfim, é um trabalho lindo, maravilhoso, que não cobra um tostão das pessoas, né? A necessidade é presidido hoje por um outro padre, que não estava lá na ocasião, só os diretores, e a Ana Cristina também, que nos recebeu, muito obrigado. Eu e o Aibinda almoçamos lá, um almoço simples, singelo, mas um almoço muito gostoso. E a condição sine qua non dessas crianças serem assistidas é que sejam filhas de família carente. Tem psicólogo, tem audiometria, tem, como é que se chama mesmo aquela coisa do controle alimentar, que agora me fugiu? Nutricionista. Nutricionista, enfim, é um trabalho lindo, é acompanhado de manhã à tarde, né? Tem uma turma de manhã e uma turma à tarde. E aí, resultado, eles precisam de dinheiro, a despesa fica em torno de 40 mil por mês. Então eu fui convidado e me comprometi a convidar cantores. Eu quero agradecer ao João Mossoró, eu quero agradecer ao Carlos Cola, eu quero agradecer, vai me ajudando aí, sabe? Marion Duarte, Nenel. a Letícia e Vanessa, Nenel, são pelo menos 5 compositores e cantores já comprometidos em fazer o show. E eu quero agradecer muito, de coração, a Sônia do Tijuca Tênis Clube, que cedeu a essa organização, a Casa de Acolhimento Nossa Senhora do Belo Amor. Olha que nome bonito. Casa de Acolhimento Nossa Senhora do Belo Amor. Então ela cedeu o palco e o som. Então isso vai acontecer no dia 6 de maio. Eu estou falando com a devida antecedência, que é para você preparar um dinheirinho aí, não é? Porque indo lá vai ser de 19 a 21 horas, provavelmente Beto Aquino também vai, né? E com certeza o Chico Donga e Luiz Wagner também, não? Que são excepcionais covers dos Beatles, né? E as crianças também vão fazer um espetáculo de dança. Então vai ser imperdível. Eu me emociono de falar porque realmente eu estou ficando velho e bobo. Mas a verdade é essa, né? A gente tem que expor o nosso coração e ajudar as pessoas na medida do possível. Bom, então está falado. Doutor Hernani, esse tal do vírus, até que ponto a gente tem que se preocupar? Embora não seja a minha especialidade, né? Eu sou cancerologista, oncologista, mas como o vírus faz parte, né, da nossa vida, que foi o primeiro ser vivo a aparecer foram os vírus, né? Então, na realidade, os vírus é a estrutura viva mais simples que existe. Né? Mais simples. Por que mais simples? Porque ela tem a membrana celular, a capinha, né? Chama-se capsídeos, e tem o seu código genético, ou seja, os seus cromossomos com o seu DNA. Então, é uma estrutura muito simples. É uma das pouquíssimas estruturas, ou talvez a única, que ela precisa de um hospedeiro para se duplicar. Então ela tem que parasitar alguém para fazer todo esse processo. Tanto que esse vírus, qualquer vírus, na hora que ele sai de um determinado hospedeiro, vamos imaginar, esse vírus hospeda, por exemplo, é hospedado, por exemplo, pelo morcego. Sim. Se ele sai, enquanto ele está ali dentro do morcego, ele está ali parasitando o morcego, está se nutrindo do morcego e começa a fazer suas duplicações. Ele vai crescendo, né? ele vai se duplicando. Né? Mas no meio ambiente, na hora que ele passa aqui para o meio ambiente, ele não se duplica.
E ele tem que arranjar em poucos minutos um outro hospedeiro para não morrer. Porque ele morre muito facilmente, entendeu? Até uma temperatura um pouquinho mais alta, em torno de 30 graus, esse vírus se destrói. Se destrói espontaneamente. Sim. Então, por isso é que, na hora que a pessoa está com a virose e espirra, aquele vírus fica ali no ar, e aquele vírus tem que achar uma outra pessoa, se não achar, ele morre ali no meio ambiente. Né? Então, esse vírus, ele, primeiro, embora seja a estrutura mais simples que existe, porque só tem essa membrana celular e seu DNA, seu código, seu cromossomo, seu código genético, ele tem também a capacidade de se tornar um dos seres mais virulentos, ou seja, mais agressivos, mais causadores de doenças. Isso por quê? Porque ele, embora tenha essa estrutura muito simples, ele tem uma propriedade muito grande de sofrer mutações. Ou seja, ele vai se adaptando ao ambiente. Vamos supor, se ele encontra aqui alguma coisa que possa matá-lo, como por exemplo o álcool, ele pode se tornar resistente ao álcool, ele vai sofrendo as mutações. Então essas mutações faz com que esse mesmo vírus identificado agora, daqui a 3, 4, 5 semanas ou 5 meses, ele está já modificado geneticamente. Então por isso que às vezes se cria uma vacina para determinado vírus, e tempos depois, essa vacina já não é tão eficiente, porque esse vírus já passou por várias mutações, e aquela vacina já é ineficiente, porque o próprio vírus adquire uma resistência àquela vacina ou àquele tratamento. Então o que acontece é o seguinte, os vírus, na realidade, foram os primeiros seres, né, a habitar o nosso planeta Terra, e eles estão aí há muitos, muitos anos. Não é que esse vírus novo agora, o coronavírus, né? Ele seja novo, que ele tenha começado agora, não. Ele já existe há muitos e muitos anos. Então acredita-se que ele já parasita ou já se hospeda no morcego, por exemplo, há muitos e muitos anos. Tá? Então o que aconteceu? A disseminação aparece de forma circunstancial. Então, por exemplo, ou a pessoa tem um contato com o morcego e se contamina e passa a ser o hospedeiro daquele vírus. O ser humano tem um contato qualquer com o morcego, por exemplo, aquele vírus sai do morcego e vai para a pessoa. A pessoa, por sua vez, contrai a doença e através do espirro, da tosse, de secreções, vai passando para outras pessoas. Então, essa ideia desse vírus é que ele já existe lá na China há muitos e muitos anos, né? Habitando ou se aproveitando do morcego. Algumas cobras, por comerem o morcego, também adquiriram esse vírus. Né? E, de repente, a pessoa tem contato com um desses dois animais, ou a cobra ou o morcego, adquire a sua doença. Quer dizer, o ser humano adquire a doença. O ser humano, ao adquirir esse vírus, ele pode ficar sendo apenas um portador do vírus sem doença, da mesma forma como o vírus, o HIV, né, que é o vírus da AIDS, a pessoa pode ter o vírus sem ter a doença manifestada. Acontece, são chamados portadores, né, portador do HIV, portador do coronavírus. Não significa que a pessoa tenha a doença. Tanto que hoje esse vírus está agora, de repente, houve um momento, uma circunstância em que ele começou a se disseminar e começou a aparecer para várias pessoas, formando essa endemia. Né? E essa endemia, se a pessoa não tiver um plano de controle da doença, essa pode virar uma pandemia. Quer dizer, o que é a pandemia? É uma endemia que estava localizada em determinado local, de repente começou a se espalhar pelo mundo todo, aí passa a se chamar pandemia. Mas da mesma forma que o vírus aparece muito rapidamente, também muito rapidamente ele pode desaparecer. Nós já tivemos algum tempo atrás o H1N1, nós tivemos algumas outras viroses, o Aedes aegypti é o mosquito, né? Mas tivemos outros vírus, né, de gripe, de dengue, Inclusive na Europa, na Idade Média, peste negra. Né? Isso. Então esses vírus eles podem aparecer, podem se disseminar se não houver cuidados efetivos,
mas também pode desaparecer. Agora, Ou seja, hoje esse vírus, ele não é considerado de alta letalidade, quer dizer, ele não tem assim, uma atividade de causar morte tão grande quanto outros. Então hoje, por exemplo, esse vírus, coronavírus, ele tem um percentual de mortalidade em torno de 2%. Ou seja, de cada 100 pessoas contaminadas, 2 podem morrer. Né? Embora, ao passo que, por exemplo, algumas viroses de alguns anos atrás, né, como H1N1, tinha uma mortalidade em torno de 20%. Então, toda virose, conforme eu te mostrei, aquele vírus necessita de organismo. Se ele contamina uma pessoa que esteja com uma boa estabilidade corpórea, esteja com uma boa saúde, a pessoa adquire esse vírus e o próprio organismo espontaneamente cura. E a própria pessoa nem sabe que foi contaminada. O grande risco que existe para as viroses, de forma geral, inclusive para essa agora atual, é afetar pessoas que já estejam com algum problema de saúde. Ou seja, pessoas já de uma certa idade, pessoas que tenham doenças cardíacas, que tenham doenças infecciosas, que tenham doenças tipo diabetes, que tenham doenças respiratórias, que tenham alergias, que estejam com câncer, ou que estejam fazendo um tratamento que seja imunossupressor, como a quimioterapia neoplásica, ou outras doenças crônicas, onde a pessoa tem que usar determinados medicamentos, como por exemplo, as pessoas que têm lúpus eritematoso, as pessoas que fazem uso de cortisona, tanto que hoje a população de mais risco são as pessoas de uma certa idade, pessoas que tenham alguma doença concomitante. A propósito, o que é lúpus? Lúpus é uma doença autoimune. Baixa o sistema. Ou seja, a pessoa começa a fazer uma espécie de hipersensibilidade a si próprio. É mesmo. Da mesma forma que às vezes você começa a ter uma alergia a determinada substância, você pode ter alergia a uma substância que você mesmo produz. Olha. Então, são chamadas doenças autoimunes. Quer dizer, que não tem uma causa específica externa. Por exemplo, a artrite reumatoide, a pessoa começa a ter deformações das articulações, isso. É uma doença autoimune, ou seja, uma doença que não tem uma causa externa, específica. Não é a bactéria, não é algum componente do meio ambiente, não é alguma substância tóxica, não é nada. A pessoa começa a ter uma doença causada pelo seu próprio organismo. Então, da mesma forma que a artrite reumatoide, os reumatismos, o lúpus, as alergias, né? Várias outras doenças, né? A pessoa, tanto que essas doenças autoimunes, elas são tratadas com o reumatologista, que é o médico especialista para tratar essas doenças. Agora, na sua expertise, né, de oncologista, outro dia eu estava vendo aí uma reportagem, parece que hoje existe, mas aí o amigo vai confirmar ou não, parece que esse tratamento de quimioterapia, há alguns anos atrás, era tudo através da veia, né? Intravenosa, não é isso? E parece que hoje já existe através de comprimidos, é isso? A chamada quimioterapia antineoplásica são os quimioterápicos, ou seja, substâncias químicas, né, que são usadas para tratar determinadas doenças crônicas. Então, no caso das neoplasias malignas, dos cânceres, existem vários tratamentos. Existe a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, a imunoterapia, a hormonioterapia, os anticorpos monoclonais, e existe também a quimioterapia antineoplásica. Então, na realidade, a quimioterapia antineoplásica começou na Segunda Guerra Mundial. Que na Segunda Guerra Mundial começou-se a usar um gás chamado gás mostarda nitrogenada, que era usado para matar as pessoas. Era uma espécie de guerra química, né? Então, a partir disso, começou a se descobrir que as pessoas que eram contaminadas pelo gás mostarda evoluíam para linfoma, para leucemias, para transtornos de baixa imunidade. Automaticamente essas pessoas começaram a morrer disso, né? Contraíam infecções com mais facilidade, porque ficavam imunossuprimidas.
Então, como nós sabemos que todo carcinogênico, ou seja, toda substância que causa câncer também pode ser usada no tratamento, pode se transformar de carcinogênico em carcinolítico, ou seja, destruir as lesões neoplásicas. Então, o primeiro quimioterápico a ser usado no mundo foi a mostarda nitrogenada, que era o oncocloramin, o nome comercial. Então, tanto que na década de 45, 50, a quimioterapia já era usada, mas era chamada monoquimioterapia, que era uma substância só. Com o passar do tempo, começou a se chamar de poliquimioterapia, ou seja, eram vários quimioterápicos, onde se usava vários quimioterápicos para que cada um tivesse uma ação numa determinada fase do crescimento celular. Quando a gente estudou biologia, a gente via que tem a fase G1, G2, S, M, que era exatamente mostrando a duplicação celular. Então, a poliquimioterapia, cada um dos componentes, às vezes se usava 3, 4, 5 drogas, e ia agir numa determinada fase. Então, essa quimioterapia começou de uma forma injetável, mas já nessa época, né, na década de 50, 60, já começava a se usar alguns medicamentos por via oral. Então, hoje nós temos quimioterápico, como por exemplo o metotrexate, é um quimioterápico antineoplásico, ele existe nas apresentações oral, em comprimidos, e nas injetáveis, que podem ser aplicadas na veia, ou outra chamada elbicina, que é um antibiótico que tem poder antiquimioterápico, um poder de quimioterapia antineoplásica, pode ser usada intramuscular. E depois, então, o arsenal oncológico começou a ser acrescido de uma porção de outras substâncias. Então, por exemplo, mama, o câncer de mama, tem alguns cânceres de mama que são causados pela produção excessiva de estrogênio e progesterona. Então, quando se descobre, quando se faz o exame imunistoquímico, quando se faz as provas dos receptores hormonais, pode-se dizer, olha, aquela mulher teve aquele câncer de mama porque ela tem estrogênios demais. Então, o estrogênio, que é o hormônio feminino, ele na dosagem elevada no organismo da mulher, ele pode causar o câncer de mama. Então, surgiu uma medicação, há mais ou menos uns 35 anos atrás, chamado citrato de tamoxifeno. Então, o citrato de tamoxifeno é um antiestrogênico, ou seja, foi uma das maiores descobertas em medicina. Então, o tamoxifeno é usado exatamente para diminuir a produção de estrogênio e que aquela mulher ela não volta a ter um outro câncer na outra mama, ou que aquela mulher tenha uma recorrência daquele câncer que ela tratou. Além disso, tem muitas outras substâncias. Por exemplo, para o câncer de próstata, por exemplo, existem muitas medicações, né, que são usadas por via oral. Então, na realidade, essa história de que a quimioterapia tem que ser parenteral, tem que ser através de injeções, já não existe mais há muitos e muitos anos, há pelo menos 30 anos. Então, faz o tratamento por via oral, faz o tratamento por via parenteral e até alguns por tratamento tópico. Então, por exemplo, tem cânceres de pele que a gente faz uso de um quimioterápico em pomada e que funciona muito bem. Então, por exemplo, tem o 5-FU ou Efurix, é o nome comercial. Quando a pessoa tem determinados cânceres de pele ou outras doenças chamadas ceratose actínicas causadas pelos raios ultravioletas do sol, a pessoa pode fazer o tratamento dessas lesões com esses quimioterápicos usados de forma tópica. Como também nós temos alguns quimioterápicos que podem ser usados através de introduções, né, transuretral, ou seja, uma pessoa tem um câncer de bexiga, por exemplo, tem alguns cânceres de bexiga que podem ser tratados por aplicação chamada intrauretral. Agora, interessante, falou um amigo aí em um câncer que atinge muitos homens, que é o câncer de próstata, né? E muitos, a solução medicamentosa e a solução cirúrgica. E muitas, não agora, mas já teve ouvinte perguntando, e às vezes a gente já até passa essa pergunta, mas na época a pessoa não tinha muita informação para responder. Toda pessoa que opera a próstata, ela pode vir a ter disfunção erétil ou não? É porque é o seguinte, hoje o câncer de próstata é plenamente curável.
Você hoje, através de um exame chamado PSA, antígeno prostático específico, Isso. você pode descobrir que aquela pessoa tem um câncer de próstata. Tem um PSA aumentado, que é um marcador biológico, né? Uma ultrassonografia mostra o crescimento da próstata e depois uma biópsia por agulha faz a comprovação. Então, quando o tumor de próstata é diagnosticado no estádio 0, que é esse achado ocasional, ou no estádio 1, quando a lesão está confinada à próstata, a prostatectomia, que é a retirada cirúrgica da próstata, ou a radioterapia, dá cura em 100% dos casos. Quando é um estádio 2, 3 ou 4, os percentuais diminuem um pouco, mas mesmo assim, hoje é possível tratar esses pacientes que tenham câncer de próstata no estádio 2, 3 e 4 com medicações específicas, que pode ser, normalmente existem os bloqueadores hormonais, né? Existem alguns quimioterápicos que podem ser usados, né? Existem algumas outras formas que podem ser curadas. Sim. Então, o tratamento possibilita a cura. Agora, você fez uma pergunta que o ouvinte A fez. disfunção erétil. A disfunção. Se a pessoa vai operar, ela perde a capacidade de ter relação sexual? Exatamente. Né? Porque a prostatectomia é uma cirurgia que o urologista, na hora que faz, sempre há uma possibilidade de se lesionar, devido à proximidade, os plexos nervosos ali naquela região da próstata. E essas estruturas nervosas, elas que dão a irrigação peniana, elas que fazem com que, com essa inervação peniana, o homem tenha possibilidade, né, de nutrir com sangue, ou ocupar com sangue os espaços penianos, que são os espaços esponjosos, cavernosos, e eu ter aquela forma erétrea do pênis. Sim. Quando há lesão dessas estruturas nervosas, sempre pode ocorrer isso. As duas grandes sequelas do tratamento cirúrgico, embora a pessoa seja curada do câncer da próstata, muitos evoluem para hipotensão sexual ou problema de incontinência urinária, ou seja, a pessoa não consegue segurar a urina. Mas hoje, com a evolução dos procedimentos cirúrgicos, né, os bons urologistas conseguem fazer essa cirurgia evitando, dano nessas estruturas nervosas. E dessa forma evitando ou minimizando o surgimento dessas sequelas, que é a impotência sexual e a disfunção sexual e também incontinência urinária. Além do mais, tem uma coisa, hoje a nossa fisioterapia oncológica evoluiu muito. Hoje o cirurgião, após o procedimento, após a prostatectomia, ele faz a indicação de uma fisioterapia pós-operatória, em que um bom fisioterapeuta pode muito bem contornar ou evitar o surgimento dessas duas sequelas que são muito desagradáveis, que é a impotência sexual, a disfunção sexual e a incontinência urinária. Agora, doutor Hernani, como última pergunta, dia de hoje, uma verdadeira aula que o doutor Hernani sempre que vem aqui dá para a gente, né? É muito elogiada a sua presença e a gente fica muito feliz com isso, e muito honrado também. Mas é o seguinte, quais as providências que as pessoas, se é que podem tomar, para evitar a contaminação desse novo vírus, que agora, que não é novo, né? O amigo já disse que não é novo, que foi modificado, que é esse que apareceu na China. O coronavírus. Né? Então, na realidade, você sabe que o tratamento dos vírus não existe, né? Existem alguns remédios químicos, alguns chamados quimioterápicos, como por exemplo um chamado Tamiflu, sim, que é até presente em alguns remédios aí comuns para gripe, né? E essa substância ela pode minimizar ou diminuir os efeitos das viroses, as vitaminas C, os antioxidantes, né? Então, na realidade, não existe um tratamento para o vírus, exceto as vacinas, né? Então, por exemplo, hoje a poliomielite ela foi extinta graças à vacina. Descoberto pelo Seile, né? Albert Seile. Algumas outras, hoje nós temos o HPV, que é o maior causador de câncer de colo uterino, hoje nós já temos vacinas, ou seja, se você vacinar todos os adolescentes
a partir de seus 12, 10, 15 anos, você consegue evitar com essa vacina que essa criança seja contaminada pelo HPV no futuro e venha desenvolver um câncer de colo uterino. Então, como também o garoto já pode se vacinar contra HPV para no futuro não ter um câncer de pênis, por exemplo. Então, a primeira coisa para se fazer com relação aos vírus, por exemplo, agora vai ter a campanha do sarampo, né? Então, quando a pessoa tem o sarampo instalado, não tem um tratamento específico, o tratamento é só sintomático. Mas se pode muito bem fazer um tratamento preventivo através das vacinas, evitando que a pessoa no futuro tenha um sarampo. Então, se hoje todo mundo se vacinar contra o sarampo, ninguém vai ter sarampo no futuro. Agora, quando surge uma virose nova, mas é um episódio novo, como surgiu agora, o grande trabalho que todos têm que fazer é cortar o processo de transmissão. Evitar que aquele vírus fique passando de pessoa para pessoa. Conforme te falei, o vírus ele precisa, em determinado tempo, encontrar outro hospedeiro. Se essa transmissão for quebrada, se criar uma barreira, não passa. Então, vamos supor, aqui nós temos uma pessoa que tem o vírus, o coronavírus. Se essa pessoa se proteger da seguinte forma, evitando tossir, né, cuspir, ou falar muito perto das pessoas, ou emitir gotículas que outra pessoa possa contaminar, já é um grande passo. Então, toda pessoa que tenha alguma suspeita, né, ou mesmo assim, quando vá tossir, proteger, né, evitar passar aquilo para outra pessoa, usar lenços descartáveis, né, lavar sempre as mãos, sempre bem lavada, né, pelo menos assim, durante uns 5, tanto que eu vi muito interessante um infectologista falando, você na hora que está lavando as mãos para evitar viroses, você tem que cantar parabéns 2 vezes. Porque, cara, você cantando parabéns 2 vezes dá mais ou menos 20 segundos. E esses 20 segundos são suficientes para matar o vírus. Então são esses cuidados, né? Esses cuidado também a pessoas que estejam com a virose, deve fazer os cuidados no uso de material comuns, como por exemplo talheres, colheres, facas, pratos, óculos, toalhas, etc. Então, na realidade, as viroses elas são extintas com a quebra dessa transmissão, ou seja, essa forma de transmissão tem que se criar barreira, que as barreiras são muito simples, através da higienização. Agora, depois que a doença está instalada, não existe um tratamento específico para o vírus. Existe o tratamento para evitar o tratamento sintomático. Então, por exemplo, esse vírus que está falando agora, o coronavírus, ele dá normalmente inflamações pulmonares. Então, surgem lesões pulmonares. Então, o tratamento tem que ser feito no sentido de que aquela pessoa contraia doenças oportunísticas, como doenças bacterianas, né? Vai ser no sentido que aquela pessoa não faça uma parada cardíaca, né? Devido à falta de ar, a dispneia, que a pessoa... Então, em suma, depois da doença instalada, tem que fazer um tratamento sintomático, um tratamento com muita hidratação, muita água, né? E um tratamento preventivo para que aquela pessoa não sofra nenhum dano cardiorrespiratório e que aquela pessoa não seja produzida nela alguma doença pulmonar que possa levá-lo ao óbito. Muito bem. Doutor Hernando, a gente ficaria aqui e vamos ter essa oportunidade, horas aqui ouvindo o doutor Hernando, que é realmente um médico extraordinário, tem grande sabedoria e a gente precisa aprender muito a se defender, né, num meio, muitas das vezes, poluído. Mas, excepcionalmente, eu quero agradecer ao amigo mais uma vez, né? Aliás, não é excepcionalmente, é corriqueiramente, né? A gente tem que agradecer a sua presença. Se Deus quiser, caso o amigo esteja no Rio, na sexta-feira que vem, nós teremos aqui também um monge, né, budista, o nosso querido Melo, e de maneira que, quem sabe, poderá ter a sua presença. Eu quero agradecer e deixar a câmera e o microfone para a sua despedida. Mais uma vez, quem agradeço eu,
É muito bom a gente participar, né, desse debate, é muito bom a gente poder ajudar a outras pessoas, né? É muito bom a gente saber, procurar esclarecer as pessoas, né? Que eu falo sempre que a verdade, tal qual o sol, é capaz de dissipar o mais denso dos densos nevoeiros. Então essa virose que está acometendo agora grande parte do mundo, né? É uma coisa que nós temos que controlar através da inteligência, da sabedoria, do conhecimento e da passagem dos conhecimentos que nós temos como método para as pessoas leigas. E mostrar para as pessoas que não há motivo para pânico. Não há motivo para pânico. O que há é que as pessoas têm que conhecer essas formas de prevenção e essas formas de bloquear a transmissão desse vírus que agora está em pauta. Perfeito. Meus amigos, muito obrigado. Namastê.